O dinizismo tá on, o dinizismo já é realidade, galera. Não tem jeito. Salve, salve, torcida tricolor. Chegando aqui no canal do Lessa para trazer mais informações para vocês. Na verdade, para fazer uma análise do que podemos esperar de Fernando Diniz no comando do Fluminense. Ontem trouxemos com exclusividade aqui no canal, nas rádios Globo e na rádio CBN. Ontem à noite, uma reunião entre o presidente Mário Bittencourt e também o diretor executivo Paulo Jones selou de vez a contratação, o retorno de Fernando Diniz após quase 3 anos. Há a expectativa até de que ele seja anunciado neste sábado. Talvez se você assistir esse vídeo depois, enfim, mais tarde, ou até mesmo no domingo, sei lá, ele já tenha sido anunciado, e a apresentação deve ser na segunda, com direito à entrevista coletiva. A expectativa que a gente tem é essa, mas um homem está de volta, não tem para onde correr. E aí, o que eu queria propor aqui é uma análise sem paixão, sem emoção, é uma análise fria, imparcial, uma análise jornalística, do que a gente tem de informação do Fernando Diniz e dos últimos trabalhos dele. Porque o torcedor está emocionado, enfim, uma divisão muito grande, impressionante. Ontem na live tinha uma série de comentários negativos, criticando, muita gente revoltada com a chegada do Diniz. Hoje nos comentários da live, muita gente já elogiando, já tem muita gente já se conformando e com a expectativa lá no alto, porque... Cara, é aquele negócio, se você gosta do Diniz e tem esperança nele, então assim, são expectativas grandes que estão sendo renovadas. Agora, e aí você tá no céu, agora se você tá no inferno e acha que é uma merda de qualquer jeito, abraça o capeta, irmão. Não tem jeito, tá no inferno, abraça o capeta. É o que eu falei ontem na live, assim, a gente tem duas opções, começar a dar porrada no cara, que nem voltou direito, a dar porrada no clube e já manter essa energia negativa que vem tendo, ou tentar, assim, por mais que seja, para alguns pode ser até uma ilusão, ou tentar enxergar algo positivo aí e torcer para que ele faça um bom trabalho, que é o meu caso. Eu falei isso na live de ontem, eu gosto muito do Fernando Diniz como pessoa, mas eu não estou aqui para analisar pessoas, estou aqui para analisar o treinador. E aí, de fato, ele não é unanimidade e nem tem como ser. E não há nada que justifique isso. É isso que eu vou falar aqui agora, porque nem eu cheguei a uma conclusão de fato se é bom, se é ruim, se esse deveria ser o nome escolhido. Não é o nome que eu escolheria, acho. Sinceramente, eu não estaria no topo da minha lista. Mas, enfim, é o nome que a diretoria escolheu, esse é o treinador, e vamos falar analisando passagem por passagem do Fernando Diniz nos últimos clubes, tá? Antes, deixe seu like aqui no vídeo, que é muito importante. Vamos juntos rumo aos 30 mil inscritos no canal, já estamos crescendo cada vez mais, e conto sempre com a presença de vocês, com a participação de vocês, que é fundamental. Espalhe aí nos grupos de WhatsApp, para os amigos, para todo mundo que você conhece. Se inscreva no canal, muita gente assiste e acaba não se inscrevendo. Ative as notificações, porque aí você vai ficar sempre muito bem informado, com informações exclusivas, como a que demos ontem, e também com muita opinião. Aliás, a informação que demos ontem também, junto com o Gabriel Amaral do Raiz Tricolor, a gente conseguiu apurar praticamente ali no mesmo tempo esse retorno do Fernando Diniz. Beleza, galera? Então, assim, a caminhada do Diniz em grandes clubes começa lá em 2018. O principal destaque dele foi lá no Audax, quando ele é vice-campeão paulista. Ele foi um grande trabalho que ele teve, mas enfim, não é num clube grande, é um clube pequeno. E depois ele tinha acabado de ir para o Guarani, na passagem relâmpago lá no Guarani, o Atlético o convidou e ele foi treinar o Atlético Paranaense em 2018, já assumiu o time no início de temporada, no início de 2018. Aí foram 21 jogos com 5 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, 34% de aproveitamento. É muito pouco. Para você ter uma ideia, ele foi o pior técnico do Furacão até aquele momento, nos últimos 10 anos. 10 anos anteriores, ele tinha sido o pior treinador em termos de números, tá? De aproveitamento. Ficou de janeiro a junho. Então, assim, foi de fato um trabalho que, como sempre, tem uma característica nos trabalhos do Fernando Diniz, que elas se repetem, além do estilo de jogo, elas se repetem em todos os clubes. É um trabalho que começa bem, que empolga todo mundo, gera uma expectativa e depois vai perdendo força, vai perdendo rendimento, os resultados não acontecem e aí o desfecho é aquele que a gente conhece. Então, assim, foi realmente um trabalho ruim, um aproveitamento muito fraco, até a chegada dele no Fluminense e depois também, ele tinha um aproveitamento dos piores entre todos os técnicos em termos de Campeonato Brasileiro por pontos corridos.
né? E não por acaso, porque ele chega no Fluminense em 2019, chegou a ser eleito o melhor técnico do Campeonato Carioca naquela oportunidade, o Flamengo iniciando ali o time que seria multicampeão, ainda nas mãos do técnico Abel Braga, né, no Campeonato Carioca. E aí o Diniz, ao todo, disputou 44 jogos pelo Flu, com 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, um aproveitamento aí um pouco superior a 49%. Né? Foram 71 gols marcados e 48 gols sofridos. Deixou o time, no entanto, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias em 15 jogos, apenas 12 pontos, a segunda pior defesa da Série A. A equipe apresentava, a gente lembra, né, um futebol muito ofensivo, muito vistoso, empolgava, a torcida gostava muito, inclusive né, o próprio presidente Mário Bittencourt falou que não teria demitido ele, que não queria ter demitido, demitiu por causa do Celso Barros, e muita gente, mesmo diante daqueles resultados ruins, queria sequência, torcedores queriam sequência do trabalho, porque acreditava que fosse ainda possível sair daquela situação. Isso é um fato, não é achismo. Né? Teve excelentes momentos, excelentes jogos, o jogo contra o Atlético Nacional, né, na Sul-Americana, que foi com aqueles 3 gols do João Pedro. O João Pedro se destacou nas mãos do Diniz, cresceu nas mãos dele, até o Miguel fez a estreia dele com o Fernando Diniz, um jogo contra o Cruzeiro, né, se eu não estou enganado. Jogadores como Caio Henrique e Alan, que ninguém conhecia aqui no Brasil praticamente, chegaram e se tornaram grandes jogadores. O Caio Henrique, que era um meia, virou um lateral de extremo potencial, que hoje está na Europa fazendo sucesso. O Alan também, né, um jogador que todo mundo conhecia há pouco, jogou demais. Até Matheus Serrais foi um zagueiro muito importante com o Diniz. O Danielzinho assumiu a posição ali no meio campo e começou a jogar muita bola, assim, né, para o futebol que a gente conhecia dele, não era aquilo tudo. E claro, o Ganso, né, que se tornou a referência, foi a melhor época do Ganso com a camisa do Fluminense. Os melhores momentos do Ganso com a camisa do Fluminense foram sob o comando do Fernando Diniz, que deposita uma confiança gigantesca nele. E claro que o Ganso não deve nem ter dormido de alegria essa noite, deve estar comemorando demais. Então, assim, foi uma passagem que começou bem no Fluminense, empolgou todo mundo, mas terminou muito mal e deixou uma impressão muito ruim, que eu acho que é essa impressão que ficou para muita gente, né? Além dos outros trabalhos dele, que não deram muito certo, mas essa impressão acho que marcou muito a torcida do Fluminense, e por isso que eu acho que a torcida está dividida entre aquele futebol agradável que todo mundo gosta de ver, que todo mundo quer ver novamente, e a galera que olha para o fim dele, né, com o time afundado na zona de rebaixamento, perdendo para todo mundo. Enfim, é isso. É o copo meio vazio, o copo meio cheio. Cada um vai ter que escolher o seu agora. Mas é fato que foram 2 trabalhos muito ruins. Em termos de números, não tem discussão, né? Esses 2 não tem discussão. E aí depois ele vai para o São Paulo. Lembrando que ele ficou de janeiro a agosto no Fluminense. Ele vai para o São Paulo e aí é o melhor trabalho da carreira dele num grande clube. Isso é fato. Mas tem poréns também. Ele cai na Libertadores, num grupo que não era muito forte, e cai na Sul-Americana num jogo extremamente bizarro, né? Vocês provavelmente vão lembrar, São Paulo virou uma partida para 4-2 no Morumbi, já no final do segundo tempo, e nos acréscimos, praticamente no último lance, toma um gol do Lanús. É a cara do Diniz esse jogo, né? É inacreditável. Realmente, esse jogo é uma das que resume bastante o que é o Fernando Diniz, esse jogo do São Paulo. Mas ele chegou a uma semifinal de Copa do Brasil e foi eliminado pelo Grêmio. E estava muito bem no Campeonato Brasileiro. Ele chegou a liderar por 9 rodadas do campeonato, botou vários pontos na frente do Flamengo. Segundo melhor ataque da competição, melhor defesa e o maior saldo de gols. Então, assim, o Campeonato Brasileiro foi o que sustentou o Diniz, né, que ao contrário das outras campanhas dele, no comando por mais um tempo. Até que não teve jeito, ele acabou sendo demitido. Depois, eu acho que ele foi vítima da própria expectativa dele ali no São Paulo, né? A verdade é essa. Assim, ele se criou uma expectativa muito grande em relação à grande campanha que ele vinha fazendo, São Paulo podendo ser campeão brasileiro de novo e tal, foi perdendo força. Teve aquela situação de bastidor com o Tietê, que é fato que aquilo ali todo mundo fala que minou muito o vestiário, então deve ter tido um peso determinante de fato, chamando o Nenê de saber quem vai ser o Tietê, né? Quem vai ser o perninha da vez agora no Fluminense, mas com certeza foi algo, eu acho que é algo que ele reviu,
para a carreira dele? Aliás, é uma pergunta que eu gostaria de fazer já é uma pergunta que eu já penso já para a entrevista coletiva dele. E aí foram 74 jogos com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Foi o trabalho mais longevo dele também, quase 1 ano e meio, né, à frente do São Paulo. Ele assumiu ainda em 2019 o São Paulo. Então, assim, para mim é um trabalho que teve, sim, vexames, como a eliminação na Sul-Americana, queda na fase de grupos da Libertadores, mas também teve pontos bem positivos. Ninguém esperava um São Paulo em 4º lugar do campeonato, muito menos liderando o campeonato. A verdade é essa. O torcedor do São Paulo, se perguntasse a ele naquele momento, ninguém ia apostar nisso. Então, assim, ali eu acho que ele foi vítima da própria expectativa que a equipe dele criou. Não acho que foi um trabalho ruim. Ele terminou, mais uma vez, mal. Mas teve muitos pontos positivos essa passagem do Fernando Diniz pelo São Paulo. Depois ele vai para o Santos, já em 2021. Né? O Santos ele não era a primeira opção do Santos e ficou 4 meses, foi um trabalho fraco também, disputou 27 jogos com 10 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, foi demitido em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, então uma passagem curta, sem muito destaque. Né? Eu acho que é mais um trabalho que a gente coloca, evidentemente, como mais um trecho da carreira do Diniz como treinador que não deu certo. Então a gente já tem Atlético Paranaense, Fluminense e Santos, falando de grandes clubes, né? Trabalhos ruins. E para mim, no São Paulo, um trabalho bom, apesar dos pesares. E aí a gente vai para o Vasco. O Vasco, para mim, foi um erro gigantesco de gestão da carreira do Fernando Diniz, na minha opinião. Falei isso ontem na live também. Ele pega um time na 2ª divisão, tudo bem, eu tenho certeza que ele foi para o Vasco por ser um Vasco que está na 2ª divisão, mas é um time de grande torcida, é um clube grande, então eu creio que ele tenha apostado nisso, mas era um time que já estava muito mal na Série B, que tinha diversos problemas, era um time preguiçoso, e o Fernando Diniz ainda assim chegou, apostou no Nenê e conseguiu fazer aquele time jogar algum futebol, coisa que não tinha acontecido ainda na competição. Foi um sopro de esperança ali para a torcida e começou a ir ao estádio, a apoiar, a acreditar, até que, né, no melhor estilo Fernando Diniz, em alguns jogos, como o jogo contra o Náutico, se não me engano, estava nessa transmissão, o Vasco abre 2-0, o Náutico empata 2-2, e aí no jogo seguinte, de novo, o CSA no caminho do Diniz. Novamente, assim como foi contra o Fluminense, o CSA no caminho do Diniz. O CSA vence em São Januário por 3-1 e aí sepulta de vez qualquer clima de acesso ali no Vasco, e aí ele acaba saindo do clube já quando não havia mais chances matemáticas de classificação, e a diretoria havia definido que ele não seria o treinador para o ano seguinte. Então, assim, foram 12 jogos apenas, né? Com 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 2 meses. É um trabalho que, sinceramente, não dá para avaliar. Na minha humilde opinião, é um trabalho que não dá para avaliar. Um trabalho de 2 meses, num contexto. Por isso que é importante levar em consideração o contexto de cada trabalho dele, né? Tem aspectos positivos e aspectos negativos. Os resultados foram ruins no geral. Mas esse, propriamente, à frente do Vasco, eu não consigo avaliar. Né? Não tem elementos para a gente dizer foi um bom trabalho, foi um péssimo trabalho, com aquele time do Vasco naquela situação, com aquela pressão, enfim, não dá para avaliar. Então, qual vai ser o grande desafio do Fernando Diniz? Vai ser fazer esse Fluminense um time equilibrado, um time que consegue atacar e consegue se defender bem. É um time que consegue propor um futebol, ser protagonista, agredir, ser ofensivo, mas ao mesmo tempo ser uma equipe segura no setor defensivo para não perder jogos como tantos e tantos que ele já perdeu, justamente por acabar dando espaços atrás, cometendo falhas, enfim, coisa que a gente viu acontecer rotineiramente em todos os times que ele passou. Será que ele vai conseguir? Aí vocês podem me perguntar, tá, mas qual a sua opinião, Vitor? Você acha que vai conseguir? Assim, não deu certo até hoje, vai dar certo agora? Sinceramente para vocês, eu acho difícil mudar não deu certo, agora vai, vamos acreditar, vai ser tudo diferente. Eu acho difícil, mas está longe de ser impossível. A gente lembra que o Cuca, ele era ridicularizado no início da carreira dele.
Vocês lembram bem. Assim como o Diniz hoje é ridicularizado por muita gente. O Cuca era tido como perdedor, como derrotado. E hoje é o melhor técnico do país. Diante das opções que o Fluminense tinha, imaginando que o Renato Gaúcho não viria mesmo de qualquer jeito, que o Cuca não aceitou, diante das opções reais que o Fluminense tinha hoje, levando em consideração que o presidente não quer treinador estrangeiro, sinceramente, quantas opções a gente teria melhor que o Fernando Diniz? Que a gente teria alguma segurança de que ia chegar, ia fazer um grande trabalho e ia conseguir levar o Fluminense, enfim, aos títulos, às primeiras posições. Vocês conseguem definir alguém, cravar alguém? Eu, sinceramente, não consigo. Então, assim, não é o treinador da minha escolha. Eu acho que o Renato, por exemplo, sei lá, eu teria mais segurança de ir no Renato. Mas o Renato nunca foi opção. Não seria opção para essa diretoria. Então, por isso eu estou falando dentro do mundo real. Não seria a minha escolha preferida, mas eu acho que está longe de ser essa tragédia toda, esse absurdo todo. Eu acho que ele tem capacidade para conseguir desenvolver um trabalho com a característica que esses jogadores têm no Fluminense. São jogadores que sabem jogar com posse de bola, são jogadores que sabem jogar com aproximação, com muito... A gente já viu isso no Campeonato Carioca e com o Abel. São jogadores que querem ser protagonistas, que querem propor o jogo, que querem ter a bola e que sabem fazer isso. Então eu acredito que esse estilo do Fernando Diniz pode sim ter sucesso com o elenco que o Fluminense tem nesse momento. É uma escolha que não dá para dizer que é incoerente. O Abel é tido como treinador defensivo, mas ele não era defensivo. O Abel tentou, dentro, enfim, do que ele pensa, tentou fazer o Fluminense jogar bola, propor o jogo. Chegou uma hora que não deu mais. Mas eu acho que tem tudo para se encaixar. Tem tudo para haver ali uma simbiose. Se vai acontecer ou não, aí não dá, só se for vidente. A gente não tem como ter certeza de nada no futebol. Absolutamente nada. Às vezes a gente espera uma coisa, acontece outra, completamente ao contrário. Então, assim, eu acho que esse pensamento de agora, da gestão, que é fazer com que o Fluminense tenha atitude, que tenha posse de bola, que tenha... que seja um time ofensivo, eu acho que faz sentido dentro daquilo que os jogadores que o Fluminense contratou, jogadores caros, jogadores que tecnicamente são melhores que o Fluminense tinha nos últimos 3 anos. Então acho que faz sentido por esse lado e acho que esses atletas têm total capacidade de absorver o que o Fernando Diniz tem para passar e colocar em campo em prática. Essa é a minha expectativa. Se vai acontecer ou não, se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas a torcida é que dê. Tomara que dê. É o que eu espero, é o que eu desejo e que tenhamos um grande restante de temporada agora. É isso, galera. Deixa aí o que vocês acham nos comentários aí. Enfim, deixa o like no vídeo, não se esqueça. Se inscreva no canal. O que você concordou, o que você não concordou. Com respeito acima de qualquer coisa, que é o mais importante. A gente pode discordar e concordar sem problemas. Beleza, pessoal? Tamo junto. Valeu!